Nome, função e entidade. Alencar Santana Braga, líder do PT na Assembleia Legislativa. Beleza? Deputado, como é que foi a aprovação ontem? Vamos começar por duas partes. Primeiro, das contas de 2016. O que aconteceu? Teve várias irregularidades e ilegalidades praticadas pelo presidente. Primeiro que aprovou o regime de urgência e algo que o regimento pré-determina que é um regime diferente. Ele deu celeridade a algo que não podia, pela complexidade, pela importância da análise das contas do governador do ano de 2016. Segundo, interrompeu o andamento da Comissão de Finanças, que analisa de fiscalização e controle, que analisava um parecer de um deputado de oposição, interrompeu do nada e nomeou um outro relator especial, para que ele desse um parecer e já colocando imediatamente na ordem do dia. Então isso foi uma fraude frontal ao regimento interno, demonstrando o desespero dos deputados do PSDB do governo Alckmin em ter as contas aprovadas no mesmo momento que tem várias denúncias que envolvem o seu governo de irregularidades de propina em relação às obras de mobilidade. Então o governo atropelou todo o regimento, cerceou a oposição com medo de pressão política em relação à instalação da CPI. Então, ou seja, foi aprovada as contas, mas mediante algumas fraudes cometidas. Vocês da oposição têm críticas a que pontos dessas contas que o senhor podia dar alguns exemplos? Por exemplo, em relação às isenções fiscais. Bilhões, mais de 15 bilhões, onde o governo não especifica quais empresas beneficiadas, qual o montante de benefício que elas tiverem e qual a razão dos benefícios. É uma coisa aleatória. Ele dá para o amigo, não dá para o inimigo, trata da forma que ele quiser, dá o montante que ele quiser e não presta conta. Isso é grave. Se a gente pegar também, tem denúncias de irregularidades em contratos públicos na linha do metrô, rodovias. Isso envolve as contas do governo do Estado. Então são outras ilegalidades, outros pontos que a gente destacou aí como problemas em relação às contas do governo do Estado, onde os deputados da base tentam dar o ar de normalidade, sendo que a gente sabe que não é normal. Tem problemas seríssimos nas contas do governo do Estado. Em relação ao orçamento que aconteceu? Foi algo semelhante. Também a oposição, desde as 8 horas da manhã, na data de ontem, teve o seu direito de fiscalização, de investigação, de fazer a oposição obstruída, desde tirar a palavra, desde impedir a leitura de voto, impedir a discussão de voto. No final, depois que é feito um debate sobre determinado relatório, o relator apresenta um outro, quer dizer, votou-se algo diferente daquilo que foi discutido. Isso não existe. É como se a gente estivesse discutindo um projeto de lei A e no final vota o projeto de lei B. Não tem, isso não existe em lugar nenhum. Mas para eles pôde e mexeu fortemente na área social, tirando recursos da assistência, do esporte, da cultura, não garante aquilo que é necessário para a educação especial e ensino superior. Então o governo atropelou mais uma vez a oposição de forma aí arbitrária. O presidente, depois no plenário, os deputados da oposição sequer tinham direito a usar o microfone de à parte para fazer alguma consideração, alguma questão de ordem. Então foi um dia muito triste aqui no Parlamento de São Paulo, mas que a bancada do PT resistiu fortemente, assim como os demais partidos de oposição, fazendo a denúncia da mazela que é o orçamento do Estado de São Paulo, que tira recursos da área social e prioriza, por exemplo, áreas de contratação de terceiros, de consultorias. Então, é lamentável. Voltando um pouquinho às contas, vocês queriam continuar a aprovação de contas a uma investigação? O que vocês estavam pretendendo? A nossa defesa é a instalação da CPI da tucanagem, para investigar aí as irregularidades que foram apontadas, que envolvem a obra da linha 17 do trilho, da linha 15, da linha 2 do metrô, da linha 5, da linha 6, da Tamoios, do Rodoanel, da Jacobesco, da Nova Marginal. Todas as obras de mobilidade foram apontadas irregularidades e que houve propina repassada ao cunhado do governador e ao tesoureiro da campanha do governador, que é o atual secretário de Planejamento. Então o governador Alckmin não pode achar que ele é imune à investigação. Ele pode, de repente, ser absolvido. Ele pode não ter nada provado contra ele, ok, tem o direito da defesa. Mas não investigar, a Assembleia está sendo omissa a sua função de investigação que lhe compete. Voltando agora para o orçamento, de acordo com o senhor, foi aprovada uma coisa, foi votada uma coisa, aprovada a outra.
Dá para dar alguns exemplos do que aconteceu de troca? O relator, ele apresentou um primeiro relatório, parecer, distribuiu na comissão e distribuiu aos deputados. Em cima disso que nós preparamos a nossa crítica, a nossa opinião, o nosso relatório divergente, onde nós apresentamos. No final, na hora de votar, ele trocou páginas, ele trocou um relatório lá para a comissão, diferente desse. Ora, a gente analisou apresentou um voto divergente sobre esse item, esse A, vamos dizer, discutimos isso e no final votamos bem. Né? Se você considerar alguns pontos, ele tirou ali dinheiro da área da segurança, polícia militar, tirou dinheiro da cultura, do relatório A para o relatório B, de forma significativa, mexeu no orçamento do esporte e assim algumas áreas, ou seja, ele mexeu nos números. O orçamento não é uma lei qualquer, ela é tão importante que ela é votada todo ano, devido à importância dela, e o relator mexeu nisso. Então a gente considera isso como uma coisa grave, denunciamos, mas no afã de querer acelerar o processo, com medo de virar o ano o governo alto e dessa pressão pela CPI, eles atropelaram e votaram mesmo assim. O projeto de lei de congelamento, o que impactou nesse orçamento? Olha, qual é o problema, né, do congelamento? Ele diz que o gasto social, né, o gasto primário do governo será congelado pelos próximos 2 anos. O orçamento, a avaliação dele não é uma simples aplicação inflacionária, porque você coloca mais dinheiro para a educação, ou mais na saúde, ou mais no esporte, ou na cultura, e uma decisão política. Quando ele congela as áreas sociais, que não vai ter aumento, ele está dizendo que isso aqui vai ser usado para outra coisa. Por exemplo, quando ele coloca mais dinheiro para consultorias. E ao mesmo tempo ele impacta o servidor público, que hoje já não tem o aumento, já não tem essa perspectiva, e agora ele está dizendo menos ainda, nem sonha em ter, que a lei vai proibir. Então é algo lamentável, o sucateamento total do serviço público do Estado de São Paulo, que já sofre. Vamos pegar o caso da Unesp. Os servidores da Unesp não receberam 13º. De quem é a culpa? Do governador Alves. Quem que passa dinheiro para a Unesp? O governador. Ele está passando a menos daquilo que é necessário. Está sucateando o serviço público. E o hospital universitário, pelo menos, foi contemplado? Outro exemplo da crise que São Paulo vive. O hospital universitário da USP fechou o atendimento de pediatria, corre o risco de fechar outros atendimentos porque o governo está pondo dinheiro. Conseguiu aqui, com muita pressão da comunidade, dos acadêmicos, dos profissionais que atendem nesse hospital, para que garantisse um recurso a mais, a bancada do PT apoiou desde o início, para a manutenção do hospital. Houve um avanço, não é o ideal, mas houve um avanço nesse sentido porque a pressão foi muito forte. Mas tem problema, corre risco novamente de no próximo ano sofrer a mesma crise que está sofrendo hoje. Por que isso? Porque o governador Alckmin não está pondo o dinheiro necessário. Última questão, emendas de audiência pública, como é que fica? Zero. Comissão de Finanças, uma iniciativa do PT, rodou o estado de São Paulo fazendo audiência, ouvindo a comunidade, ouvindo vereadores, lideranças políticas, movimentos populares, prefeitos, enfim, toda a comunidade, o estado inteiro, colhendo sugestões ao orçamento regional, né, de acordo com cada região, e o governo Alckmin não atendeu uma sequer. Mas é lamentável. Obrigado, Ricardo. Só um momentinho.